Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vai falar sobre saúde e edifício. Para falar neste assunto, convidamos a arquiteta Paula Souza. A arquiteta Paula Souza é mestre em arquitetura bioclimática, perita e qualificada em certificação energética. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde, Rosânia. Paula, então explica para nós o que seria a saúde dos edifícios. Existe inclusive um conceito que se fala em edifícios saudáveis. Os edifícios saudáveis, eles não só não prejudicam a saúde das pessoas, mas também oferecem o bem-estar e o conforto, tanto em questão térmico, não é? Da pessoa sentir frio ou do calor, a questão acústica, dos barulhos, dos ruídos da rua e que podem, do contato, né, do exterior com o interior. Está relacionado também com a questão da iluminação, porque muitas das vezes, por exemplo, podemos estar na televisão ou no computador e estar ficarmos muito encadeados pelo sol que está batendo no monitor. Acontece isso muitas vezes, por exemplo, quando existe uma iluminação do teto. Isso muitas vezes está relacionado com o próprio edifício, com a questão do projeto do edifício. Então, esses edifícios que têm boas condições de conforto e de saúde, são considerados edifícios saudáveis. Dê um exemplo de como seria uma casa com boa iluminação. A questão da iluminação, nós temos aqui dois aspectos. É a questão da iluminação solar, não é, do sol, e a iluminação interna. Nesse caso, tanto uma coisa quanto outra está relacionado com o projeto em si. Mas a questão do sol está muito relacionada com a questão não só da iluminação, como também com a questão térmica. Então, é uma responsabilidade do próprio arquiteto, do projetista que faz a casa, ter em consideração a orientação do sol. Justamente, por exemplo, uma boa orientação é a orientação sul. Por quê? Porque durante o inverno o sol está mais baixo. Por exemplo, ao meio-dia o sol está mais baixo e consegue entrar mais facilmente dentro das casas. No verão, como o sol está mais alto, nós conseguimos colocar uma pala de sombreamento, um pequeno anteparo que tapa a janela, de maneira que aquele sol, quando nós não queremos que ele entre em casa, porque ele está mais quente, que ele é mais forte, então essa pala de sombreamento faz esse sombreamento na janela. Entende? Então, quer dizer, com o próprio edifício nós podemos controlar aquele sol que nós queremos do sol que nós não queremos. E uma casa que não seja bem iluminada nesse sentido, quais seriam então os malefícios que poderiam ter uma pessoa com uma casa não bem orientada assim na iluminação? Você vai acabar gastando mais energia para deixar a casa mais confortável. Por exemplo, uma casa que está só voltada a norte, nunca bate sol. Se nunca bate sol, ela é mais fria. E isso também pode acabar acontecendo porque a gente tem muitos vapores dentro de casa, porque as janelas hoje em dia são mais estanques pela qualidade do ambiente, qualidade da construção. As janelas são mais estanques, não é como aquelas janelas de madeira de antigamente, que nunca eram muito estanques, então sempre tinha uma certa ventilação. Hoje as casas estão muito fechadas pela qualidade dos materiais, não é? Só que também, por outro lado, acaba descuidando um pouco da questão da ventilação. Então, esses vapores, essa umidade na casa, com o fato de não termos também o sol, acaba criando também um pouco desse bolor, mas isso tudo acaba criando um mau ambiente dentro das casas. Isso é um dos aspectos que a gente pode considerar nessa questão da qualidade do ambiente interior, porque a questão do edifício saudável está relacionado com um tema que é a qualidade do ar interior, que é uma coisa ainda muito pouco falada, entende? Ou só agora começa-se a falar sobre isso, e realmente está diretamente relacionado à saúde da casa e à saúde dos ocupantes, não é? Como que esses aspectos estão relacionados com a saúde? Pronto, então como nós falamos, a questão do edifício saudável, nós temos dois aspectos. A questão do conforto, que também, lógico, está relacionado com o nosso bem-estar e a nossa saúde. Uma pessoa que está sempre num ambiente onde está sempre muito frio ou até muito calor, até em termos de produtividade, não é? E isso acaba se refletindo. Porque quando falamos em edifício, nós não estamos falando só da nossa casa, falamos do nosso ambiente também de trabalho. Porque a gente até passa a maior parte do tempo no nosso trabalho. E passamos 90% do nosso tempo dentro de edifícios fechados. Então, a qualidade do ar interior, do ambiente interior, tem muita importância na nossa vida, no nosso bem-estar e na nossa produtividade. Mas também tem a questão da saúde.
como nós estamos dentro de casa e estamos expostos aos poluentes, né, que estão dentro de casa, isso está relacionado à nossa saúde. Quais seriam os poluentes, então, Paula? Seriam, por exemplo, as próprias atividades das pessoas. O fato de nós cozinharmos, nós estamos deitando vapores, não é, para o ambiente. E como eu falei, isso, se nós não temos uma boa ventilação, acabamos também criando bolor nos próprios locais. Temos também, por exemplo, o próprio fumo, não é? As pessoas fumarem dentro de casa. Isso é uma coisa que muitas das pessoas às vezes não têm. Fala-se muito, mas as pessoas... eu sei que fumar provoca cancro, mas também moro sozinha dentro de casa e também não tem problema fumar em casa. Não estou prejudicando ninguém, estou só prejudicando a mim, não há problema. Só que esse fumo acaba entranhando dentro dos materiais. E por isso, quando a gente chega nos locais, a gente sente o cheiro, principalmente quem não é fumador, sente logo aquele cheiro. E esse cheiro vem de alguma coisa, não é? É justamente os próprios materiais que absorvem esse fumo. Como também temos outros aspectos, como por exemplo, os materiais de limpeza, as ceras, quando nós passamos no chão, se a gente for ver por trás dos rótulos, muitos já têm toda a informação e outros dizem mesmo, perigoso. Então é preciso que a pessoa tenha um pouco de atenção a isso. Primeiro tenha conhecimento, não é? Os materiais também de construção, também é lógico que tem que ter uma certa qualidade. A questão do bolor e da umidade pode deteriorar também os materiais de construção. A umidade e o bolor, ele deriva do quê? Isso é assim, nós temos aqui alguns aspectos que estão relacionados. Primeiro, se existe bolor, existe umidade. Existe umidade e existe uma coisa que a gente chama de ponte térmica. Por exemplo, se lá fora está frio e aqui dentro está quente, que é o que acontece muito no inverno, as casas estão fechadas, nós estamos cozinhando, estamos no banho, os vapores estão aqui, então nós temos dois aspectos, que é o calor e a questão da umidade. E isso propicia muito que aconteça a condensação dos vapores. Uma coisa que a gente pode relacionar, é uma coisa que acontece com todas as pessoas. Por exemplo, se nós estamos dentro de um carro, no inverno, lá fora está frio, nós temos o aquecimento ligado e estamos cá dentro. Imagina que a gente passa algum tempo, ficamos conversando com alguém dentro do carro e começa a ver a nossa própria transpiração e a respiração, começa a ter vapor d'água no carro. O que acontece? O carro começa a ficar com o vidro embaciado, porque a condensação daquela umidade, devido justamente à diferença de temperatura entre o frio lá fora e o calor cá dentro. Por exemplo, se acontece isso no vidro do carro, isso acontece também com os materiais de construção. Essa condensação vai se condensar dentro dos materiais e é aí que aparece o bolor. Muitas das vezes acontece, por exemplo, nos tetos da casa de banho. Isso é muito comum e acontece muitas das vezes nos cantos, nas quinas das casas, que é justamente onde existe o que eu chamei de ponte térmica. O que seria uma ponte térmica? No caso, por exemplo, do vidro, nós temos, por exemplo, o vidro do carro está em contato com o exterior e com o interior. No caso das construções, muitas das vezes os pilares que estão ligados com o exterior e com o interior. As paredes são paredes duplas, mas os pilares não têm esse isolamento. Hoje em dia, já por causa do sistema de certificação energética, onde nós fazemos justamente esse apanhado de toda a patologia e de todas as condições que existem no edifício. Então, muitas das vezes as pessoas percebem, por exemplo, bolor no teto da casa de banho. E muitas das vezes o que acontece? Ou é uma falta de ventilação, e muitas das vezes, por cima do teto, se é uma moradia, uma vivenda que da parte de cima, por exemplo, tem um sótão que não é aquecido, não é habitado, ele acaba servindo como ponte térmica, que é o elemento que está em contato com o frio e com o calor. Então, ali naquela zona, existe a condensação daquelas umidades e depois, como não há ventilação para tirar aquela umidade, começa a criar bolor e isso cria alergia nas pessoas. Isso é um dos aspectos, por exemplo, que a gente pode falar da qualidade do ar, que está relacionado com uma patologia do edifício. Mas nós temos outras atividades mesmo humanas, por exemplo, como é muito comum nos ambientes onde temos fotocopiadoras, muitas máquinas, que isso acabam sendo também muito prejudiciais às pessoas, porque às vezes são ambientes fechados, não há ventilação. Essa questão da ventilação para a qualidade do ar e o é muito ar-condicionado? importante. Por exemplo, a condição do ar-condicionado dentro de casa, o aquecedor,
o uso desses aparelhos, eles são positivos para a saúde ou não? Como é que o certificado vê? Por exemplo, na questão do aparelho de ar-condicionado, é preciso, todos eles têm um filtro, não é? E é preciso que a gente mantenha o filtro limpo. Quando são aqueles aparelhos murais, que não tem aquelas condutas, não é? Porque quando são prédios muito grandes, principalmente edifícios de serviços, que tem, por exemplo, um equipamento que faz toda a refrigeração, a máquina, nós chamamos, a máquina está cá fora, e depois, através dos dutos, é que traz o ar para dentro dos ambientes. Esses nós temos outros problemas, que justamente por causa, às vezes, a condensação nessa tubulação, e isso pode criar fungos. Existe até um muito conhecido, que é a legionela. Teve um edifício do Instituto Ricardo Jorge, que há uns anos atrás teve problema por causa disso. Então isso é um foco também de doença. Legionela. É um fungo justamente que é gerado por causa da condensação dessa água, que fica parada e depois é criada justamente ali. E isso é prejudicial à saúde. Isso é prejudicial à saúde. Agora imagina o que é esses dutos indo para todas as salas, e depois as pessoas começam a sentir sonolência no local de trabalho, o nariz fica entupido, começa a sentir a cabeça pesada, e a pessoa depois não sabe o que é, e depois sai de lá daquele ambiente, vai para casa e já não acontece isso. E depois as pessoas não sabem muito bem o porquê. E aqui entra até um outro conceito que na altura falou-se muito, que é o síndrome dos edifícios doentes, que são aqueles locais onde as pessoas vão, por exemplo, quando eu estou passando uma cera no chão, eu sinto dor de cabeça e eu sei que a dor de cabeça tem a ver com a cera ou com o produto que eu passei. Às vezes muita lixívia, né? Nas escadas. Exatamente. Ou até ambientadores, que agora está muito na moda. Então, o que eu estava falando da síndrome dos edifícios doentes. Então, existem locais onde as pessoas não conseguem detectar essa diferença, entende? Ou melhor, o que é que causa esse mal-estar. Então, muitas das vezes, é uma conexão de uma série de aspectos que depois eles juntos vão provocar um mal-estar nas pessoas e podem provocar mesmo doenças, e isso acaba estando relacionado na produtividade das pessoas. E para evitar, o que a Paula sugere? Por exemplo, do caso que estávamos dizendo do ar-condicionado, até não cheguei a falar, por exemplo, nesses aparelhos murais que temos dentro de casa, nós temos que ter cuidado em limpar os filtros. A pessoa vai lá fazer a instalação e depois muita gente nunca mais se lembra que existe ali um filtro. Então é preciso fazer a limpeza dos filtros. É preciso, nos aparelhos de ar-condicionado maiores, existem equipes de manutenção que fazem justamente manutenção disso. Agora, em casa, normalmente as pessoas têm mais daqueles aparelhos murais, então a pessoa em casa tem que ter essa preocupação. Quando falamos em equipamentos maiores, já estamos falando em grandes equipes de manutenção, é uma outra escala. Agora, no nosso caso, por exemplo, em casa, ter cuidado também com os produtos de limpeza que compramos, com as ceras. Por exemplo, as colas que vamos colar o nosso papel de parede, porque hoje em dia as pessoas elas próprias já pintam as casas, gostam da bricolagem, fazem uma série de coisas em casa. Então tem que tomar um pouco de atenção, porque esses materiais, atrás existem já informação falando sobre os perigos que isso existe. E depois também a questão da utilização. Por exemplo, se vão pintar a casa ou se vai passar esse produto, passe de manhã, num dia que você possa abrir a janela e deixar a janela aberta todo dia, de maneira que você não esteja tão inserida naquela poluição, não é? Onde você não esteja cheirando aquilo o tempo todo, onde as janelas estejam abertas, e deixe aquilo durante o dia, para que quando à noite você vai deitar, você vai fechar a janela, muito já está removido, ou então já está muito diluído. Agora, o problema é não só a exposição, mas é o tempo que você está exposto àquilo. Eu vejo que, às vezes, quem tem criança pequena ou idoso passa muitas vezes com pneumonia, com alergias. Tem muitos que vivem gripados, constipados. Talvez, eu não sei o que a Paula veja, mas esteja relacionado com isso, pode estar. Sim, porque muitas das pessoas são pessoas mais sensíveis. Tem umas, por exemplo, comigo me acontece muitas vezes. Eu entro em certos ambientes, eu fico logo com obstrução nasal. Principalmente com o ar-condicionado, isso acontece muitas vezes. Então as pessoas depois não conseguem relacionar. E tem pessoas mesmo, principalmente crianças ou idosos, que são mais sensíveis. Agora, o fato de uma pessoa entrar num ambiente e não sentir nada, não quer dizer que não tenha lá os poluentes. E às vezes até a gente pode brincar, não, você que é muito sensível, não tem aqui nada. Mas às vezes aquele sensível é justamente aquela pessoa que detecta os problemas. Por isso é preciso, quando a pessoa começa a sentir mal-estar, começar a relacionar. Mas onde é que eu sinto? Em que situação que eu sinto? Começar a reparar também à volta. Mesmo muitos materiais utilizam colas também, que também emitem poluentes. Então, a pessoa tendo um pouquinho mais de conhecimento
pode começar a perceber, já eliminar causas. Então, se eu estou com dor de cabeça, o que pode ser? Vamos ficar vendo o ambiente. E depois vamos lá ver da vista. Será que não tem a ver com a minha visão? Não é? Então, começar a eliminar uma série de aspectos físicos para depois passarmos, não é, para outras causas. Paula, nós vamos ter que terminar a nossa entrevista, infelizmente, por aqui. Agradecemos aí a sua presença e gostaríamos que você passasse o seu contato aí, caso alguém tenha interesse, em que você dê uma olhada na casa, uma vistoria do que é que pode melhorar na casa, no ambiente, no trabalho. Tá bem, Rosane, obrigada. Agradeço mais uma vez. E o meu contato é o 93-640-8109. Já sabem, então, se tiverem algum problema aí com o ambiente da casa ou tiverem alguma dúvida se a casa está bem saudável ou está doente, então contacte a Paula que ela vai aí fazer a vistoria, né, Paula? Sim, sim. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada também, boa tarde. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, da IAC, Academia Internacional da Consciência, e do programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, também da revista Zen Energy. Muito boa tarde, até o próximo programa. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.